Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou o Armindo Bart, host do podcast. Estou aqui do lado com o Bruno, meu parceiro. Bruno? Buenas pessoal, vamos para mais uma, vamos que vamos. Eu e o Bruno somos host aqui do podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal pedido por muita gente, sobre agricultura de precisão. A gente já vai entrar nesse assunto, só antes dele ter alguns recadinhos para vocês, principalmente falar dos nossos apoiadores. Nós temos 2 apoiadores com a gente. O primeiro deles, nosso apoiador master, a CIA Brasil, Serviço de Inteligência e Agronegócio, é uma empresa de consultoria e a gente trabalha principalmente com 2 ramos, né? O primeiro deles é a consultoria em fazendas, propriedades que tenham pecuária, seja ela pecuária de corte, leite, integração lavoura-pecuária ou ovinos. A gente trabalha desenvolvendo projetos para potencializar, para melhorar os resultados. Se você não está satisfeito com os números da sua propriedade, quer tornar esse negócio muito mais profissional, chame a gente da CIA Brasil, que esse é o nosso trabalho, trazer mais resultados para as fazendas que você trabalha. Outra área que a CIA Brasil também desenvolve é a questão da sustentabilidade. Então, empresas que querem tornar o seu negócio mais sustentável, entender um pouco mais essa pegada do carbono, se vale a pena ou não como se organizar, né, nessa questão da sustentabilidade. Então, a gente desenvolve projetos, isso tudo muito B2B. Então, se você quiser saber mais sobre esse tema da sustentabilidade, como a sua empresa pode se posicionar no mercado, entre em contato com a gente. A gente tem um diagnóstico da sustentabilidade, que é uma ferramenta bem bacana e pode te nortear de como atuar nesse mercado que vem crescendo cada vez mais. E outro parceiro nosso, antes de falar também do outro parceiro, se você quiser saber mais da CIA Brasil, entre em contato, né, @CIA_agronegócio, tá aparecendo aqui na tela para vocês. E o outro parceiro nosso é a FarmCont, que é a plataforma de contabilidade rural mais completa do mercado. Ela vem trabalhando muito ligado a contadores. A FarmCont é uma solução para contadores e vem simplificando bastante esse processo, tornando ele muito mais digital. Toda essa questão do livro, caixa digital, emissão de nota fiscal, toda a parte do imposto de renda, a FarmCont faz muito bem. Tem mais de 2.000 clientes hoje em todo o Brasil. Então, se você é contador e quer saber mais sobre essa plataforma, entre em contato com a FarmCont. O arroba é FarmContBR ou pelo site farmcont.com.br. E você que está assistindo aí o nosso podcast, não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em muito mais gente, né? Você que está acompanhando a gente pelo YouTube. Ou se você também está pelo Spotify, não esquece aí de nos curtir. Também quiser compartilhar pelo WhatsApp os nossos episódios. Isso ajuda bastante para o nosso conteúdo chegar em mais gente. Também a gente tem muita coisa no Instagram. E todos os nossos arrobas, né? Arroba Pé no Barro Podcast, Instagram, TikTok, Facebook. Fique bem à vontade para compartilhar os nossos conteúdos. Vamos lá, então vamos entrar no nosso convidado, para conversar com o nosso convidado. É muita coisa, né, cara? Eu me perco às vezes. Bruno, apresenta pra gente o nosso convidado, por favor. Joia, hoje vamos estar conversando aqui com o Gabriel Santi, né? O Gabriel da Dracar. Nós vamos falar muito hoje sobre agricultura de precisão, esse tema super bacana e super interessante. Então, eu tenho certeza aí que nós vamos ter um episódio muito, muito bom. Gabriel, sinta-se à vontade. Boa tarde Armindo, boa tarde, Bruno. É um imenso prazer estar aqui com vocês para poder fazer esse bate-papo, falar um assunto aí pertinente, que nos toca também aí a nível de Brasil, né? Um assunto que está latente e por muitos motivos que nós vamos discorrer aqui agora na sequência. Eu acho que vem de encontro com o que vocês vêm trabalhando já tanto no canal quanto lá no campo, né? Eu acho que tem muito a agregar. Isso aí. Será que ele coloca ou não coloca o pé no barro? Esse aí coloca o pé no barro, cara. Esse aí roda. Isso aí anda mais que notícia. Como é que notícia ruim, né? É isso aí. Mais que égua de padeiro, né? Anda bastante. Vamos lá. Apresentando um pouquinho o Gabriel Santi, é engenheiro agrônomo formado pela UFSM, tem mestrado em engenharia agrícola, já ligado a essa parte de agricultura de precisão, e atualmente é diretor comercial da Dracar, principalmente Rio Grande do Sul e Goiás, isso? Ou... Minas. Minas também, Minas. E é uma empresa ligada, né, à agricultura de precisão, das pioneiras nesse mercado de agricultura de precisão. Então, é uma grande satisfação estar te recebendo aqui. A gente sabe que não é fácil a questão de organização de agenda, tá? Mas obrigado mesmo por estar com a gente. São quantos anos nessa pegada aí, Gabriel? Estamos indo para o 17º ano, né? São 17 anos de estrada aí. Acho que é uma longa trajetória, uma longa história, né? E a Dracar, como uma empresa pioneira num segmento que começou aqui no Rio Grande do Sul, né? Mais especificamente Santa Maria, e devagarzinho foi expandindo seu negócio, né? Foi conquistando mais clientes e também pessoas que estão acreditando que essa tecnologia pode ajudar muito mais na propriedade.
Sem dúvida. Eu lembro, né? Eu sou formado em 2003, a Dracar em 2006, né? Começa ali, contemporâneo ali de faculdade, aquela coisa toda, e começa aquele movimento de falar agricultura de precisão numa época que não... Foram os primórdios da agricultura de precisão, né? E é uma coisa que passou muito tempo pedalando, né, cara, para conseguir pegar. E talvez hoje tá chegando no seu, não sei se auge, mas hoje tá chegando numa adoção muito grande, né? Hoje. Alguns anos aí, né? Mas pedalou muito. Perfeito, Bruno. É curioso de a gente falar sobre isso, né? Porque a nível de pesquisa se começou a falar de AP no Brasil nos anos 2000, né? Um projeto Aquarius lá da UFSM, ligado ao professor Telmo, né? Que é uma pessoa, um ícone, né? Na pesquisa de AP. E as primeiras empresas do Brasil surgiram muito conectadas nesse projeto. Então, quer dizer, ele trouxe a ideia para começar a pesquisar em 2000. Em 2005, 2006, 2007 foi quando as primeiras turmas que estavam ligadas a ele se formaram e viram, bom, podemos trabalhar com isso. Mas aí com todas as limitações da época, tanto de conhecimento da tecnologia quanto máquinas, né? Não se tinha máquinas que aplicassem um mapa, que aplicassem a ideia de doses variáveis de algum insumo. Então, o desafio começou um pouco enviesado, porque você conseguia gerar informação e não tinha como implementar isso no campo. Era o grande problema do momento, né? Até teve um pesquisador argentino, chama Bon Giovanni. Ele põe um gráfico numa pesquisa dele mostrando o histórico de adoção da AP no mundo. E é onde ele deixa bem claro, e casualmente a curva é muito parecida com o que aconteceu aqui no Brasil, que no início tem os entusiastas, essas pessoas entram com força, daí frustram. E aí depois alguns persistentes, insistentes, permanecem, fazem os ajustes que tem que ser feito e aí sim começa a escalonar e depois de 15, 20 anos é onde estoura realmente. E é o que está dando agora, o que deu aí nos últimos anos, como tu bem citaste, Bruno. E é um mercado que, falando um pouco de vocês, né, muitas empresas acabaram ficando pelo caminho, né? A gente viu ali final dos anos 2000, muita gente começando essa adoção e tudo, e essas empresas acabaram ficando. E vocês persistiram bastante, né? É que quando você começa uma ideia e que é totalmente uma quebra de paradigma do que se tinha para se falar em AP. Você mal fazia amostra de solo para identificar uma adubação ou uma calagem, né? E aí você começa a falar em amostrar com tecnologia e com GPS e o produtor, pensando em outras coisas, ele tem uma trava muito grande, né? Isso também está um pouco conectado com a troca de geração, né? Quando os filhos vão estudar, voltam e começam a encabeçar o negócio da propriedade, vem com a mentalidade de tecnologia. Não só no nosso segmento, mas em várias outras áreas, né? Então, eles acabam unindo um pouco disso. E as empresas que, normalmente, isso em qualquer segmento acontece, né? Infelizmente, não conseguem perdurar, né? Estão por vários motivos, né? E alguns a gente acredita que a gente conseguiu porque a gente não seguiu muito o que o mercado sinalizava. Acho que o grande diferencial da Dracar é sempre tentar nortear o caminho e não seguir o caminho. Então, a gente internamente sempre fala muito disso. Olha, se o mercado estiver certo, nós estamos fora. Se nós estiver certo, o mercado está fora. E são 17 anos estando certo, pelo que a gente percebe. Porque o cliente não sabe o que ele precisa, né? Perfeito. Esses tempos eu escutava uma palestra do Tejon e ele dizendo, né, que os grandes sucessos, né, quando ele fez um recorte do agro, assim, os grandes sucessos estão em sair na frente do que o mercado, né, porque ele fala do fundador da Jacto, né, que o que os produtores pediam para ele era uma costal melhor. Pediam um aplicador melhor. E ele foi inventar o pulverizador que ninguém pedia. Então, assim, foram fazer outras coisas. E é um pouco disso, né? Porque se a gente vai ao mercado, quer sempre alguma coisa mais barata, quer alguma coisa mais do que ele já tem, né? Não do que ele não enxerga. A gente, assim, a gente pede alguma coisa que seja melhor do que a gente já tem, mas não do que o que a gente está enxergando, né? A gente olhava o celular há um tempo atrás, ninguém nem... tirar uma tela, um negócio e ficar o dia inteiro... A melhor é aquela, tem um vídeo icônico, né, do outro Steves, que não era o Jobs, né, que falando dos caras, do BlackBerry, que o cara fala, iPhone? Que iPhone? Isso aí vai morrer, porque isso aí não tem nem botão. Aí o cara, a última que ele dá risada, né, é bem mais caro, não tem nem botão. Então era uma coisa que iria morrer e é icônico. O que vocês fizeram de diferente? Eu acho que o nosso diferente... a gente vem fazendo. O nosso diferente em relação ao mercado
é primeiro se pautar em coisas simples, né? Apesar de estar puxando tecnologia, você tem que oferecer como produto para o cliente final algo que funcione e algo que dá retorno. Porque tudo que... Aí entra a definição do caro do barato, né? Não adianta se você gasta R$1 em algum item e ele não te dá retorno nenhum, é caro, né? Ou gasta lá R$1 milhão de um item e ele dá muito retorno, ele é barato. Então, é nesse sentido, Bruno. A gente sempre se preocupou em transformar o nosso escopo de serviço em algo, num produto que fizesse sentido para a propriedade, primeiramente, né? E que entregasse algo de valor. Que ele enxergasse a gente como uma empresa que fez ele mudar de patamar, fez ele ganhar mais dinheiro com a atividade e que ele pudesse confiar cegamente no que a gente recomendasse. E uma das coisas que a gente também acredita que fez isso acontecer foi estar idôneo no mercado. Ou seja, eu só vendo o meu serviço. Eu não tenho parcerias... Vocês não prestam também serviço? Não prestamos serviço de aplicação. De aplicação, não. Isso foi outra coisa que a gente acredita que fez dar muito certo. Porque a gente enxergou logo que as janelas de operação são muito limitadas, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Uma hora tá chovendo, outra hora também. Aí quando tem planta não chove, né? Nos últimos anos aí. Infelizmente, né? E a gente viu que para atender o mercado, só o mercado gaúcho, não vou nem falar de Brasil, ia ter que ter um plantel de máquinas gigante. Porque Passivo, quando o Bruno violento, né? quer, o Gabriel quer, e assim... E aí você não consegue atender todo mundo e aí você se queima. Então, uma premissa básica de eu vender o meu serviço hoje é: Bruno, você vai implementar na tua propriedade, não sei o quê. Ok, você tem máquina. Deixa eu fazer um diagnóstico da tua propriedade. Deixa eu ver em que fase da tecnologia você está. O que você vem colhendo? Quanto que você vem investindo? Qual a tua expectativa? Feito isso, a gente consegue dizer para o Bruno às vezes: olha, tia, você não está pronto. A tua técnica, o que tu tá trazendo não vai fazer efeito pro cara. Então, às vezes é melhor não A vender, tua sabe? expectativa, às vezes, não é... Tu tá uns passos um pouco para trás ainda para chegar... Vamos arrumar. Falta o feijão com arroz, falta o básico para depois ir para sintonia fina. Vou te indicar uma consultoria aqui. Você organiza a base e depois você vai ter a questão também das máquinas, né? Que isso é um investimento e não é um investimento barato. Então, se ele não tiver... Ele vai dizer: mas eu vou contratar um prestador de serviço. Aí a gente conta aquela história do prestador de serviço. Olha, infelizmente, o mercado brasileiro não está apto para a prestação de serviços num nível de qualidade que a gente gostaria. Então é melhor para você ter autonomia, adquirir a máquina. E aí a gente acabou fazendo um escopo de tamanho, né, de produtor. Que é o produtor-alvo que eu posso trabalhar, que viabiliza no tamanho dele ter os equipamentos. E se ele for menor que esse tamanho que a gente normalmente julga aí como um produtor que já está num médio porte, até grande porte, ele vai ter que ir para o lado da cooperativa, né? As cooperativas se equiparam, elas hoje têm máquinas e têm fazendo serviço, inclusive. A gente não tem problema de indicar uma cooperativa se a gente julga que o cliente não é perfil que a gente busca. Na verdade, tu precisa alguém para fazer essa... Deixa eu voltar, porque um dos papéis, eu tenho falado muito aqui, né? A gente tem falado muito... O pessoal... Nós estamos vivendo um momento que tudo é comunicação e comunicação para fora do agro. O agro precisa se comunicar para fora. E eu levantei uma bandeira agora um tempo atrás que eu digo: primeiro tem que se comunicar dentro de casa. Primeiro a gente tem que saber o que é aqui dentro para depois a gente conseguir comunicar para fora. Senão nós vamos ficar brigando sempre com a Anitta e vamos trocar duas perguntas com ela e não vamos saber da resposta. O que é agricultura de precisão? Para começar por aí. Muita gente pensa que é só amostragem de solo e aplicação, adubação, né? Muita gente pensa isso. O que é agricultura de precisão? Vamos botar todo mundo na mesma base. Bom, então assim, eu acho que para ser bastante amplo, né, é tudo que envolve tecnologia e georreferência. Então, uma pulverização não deixa de ser agricultura de precisão se eu tiver um GPS guiando o meu equipamento. Pode ser um trator, pode ser um pulverizador autopropelido. Isso é agricultura de precisão. Você começa a ser mais eficiente na operação, de alguma forma, tirando um pouco a mão do operador. Tá? Então, toda vez que eu gero uma camada de informação, um mapa de colheita, um NDVI, eu estou gerando informações de agricultura de precisão. Bom, não estamos entrando no mérito do que fazer com essa informação, mas isso Perfeito. Tudo é agricultura de precisão. A amostragem de solo, que é o que a gente faz muito forte, é a amostragem referenciada e mapas de taxas variáveis de insumos, né? Eu já posso, inclusive, falar por que a gente está muito forte nesse segmento. Lá a historinha que eu falei no início, né? O que dá retorno, né? Então, eu vou mexer no que hoje custa mais.
que é adubação e calcário. Então, se eu conseguir otimizar isso ao máximo, né, eu já tenho uma forma de justificar o investimento com o meu serviço. Então, a agricultura de precisão é tudo que vai ter uma telemetria aí, que vai ter um GPS, que vai estar monitorado desde uma pulverização. Mas ela se caracterizou assim como essa parte de solos. De adubação é o que ficou mais. Hoje a gente fala agricultura de precisão, a primeira coisa que vem é a questão de solo. E aí isso tá ligado também a essa questão dos prestadores de serviços, né? Que eles já estavam, de certa forma, focados, né? Estavam trabalhando muito forte nesse quesito de solo, né? E aonde se tem uma resposta mais visível, né? Por exemplo, se eu mexer numa adubação média de uma propriedade hoje, independente do cultivo, eu vou estar falando aí em R$1.000 por hectare. Não é mais R$100 por hectare. Então, isso impacta diretamente no desembolso e entre uma propriedade ter lucro ou não. Esse é o lucro, às vezes, do cara. Então, se eu conseguir otimizar, fazer com que, às vezes, nem só incremente a produção, mas vou otimizar a adubação dele, porque esse ano o objetivo não é aumentar a produção. Né? Às vezes o cara já está num teto legal e você tem que fazer mudanças que custam bastante para você dar mais um passinho. Então eu começo a otimizar. E eu justifico o investimento em mim novamente. Então, e aí o jeito de mensurar isso é muito rápido, né? 6 meses eu já tenho. Recomenda, aplica, colhe. Né? Então isso começa a fazer sentido para o produtor. Por isso que isso deslanchou muito. É óbvio que GPS, barra de luzes que guia ali uma máquina, independente se for plantio, se for pulverização, colheita, isso é o suprassumo do negócio, porque tudo está conectado, tudo está gerando informação. Às vezes eu otimizar uma pulverização, que eu consiga economizar uns litros lá do insumo, também justifica muito. Né? É amassamento, bom, entra aí numa série de coisas. Sim. Mas isso, via de regra, a indústria já meio que... Já fornece, as máquinas já vêm com... E força, né? Porque quando... para mim isso foi muito claro, eu estava no início, antes da agronomia ainda, né? Que você falava em plantio convencional e depois começou a falar em plantio direto, né? E aí a máquina mudou totalmente. Nem acha se bobear máquina de plantio convencional, mas... E aí a curva da adoção foi muito similar, né? Os entusiastas, desafios, melhorias, tal. E teve sempre aquele cara que disse, não, nunca, isso não vai aplacar nunca, né? E aí, para mim, ficou bem claro quando a indústria tomou a decisão de dizer, eu não tenho mais máquina de plantio convencional para vender. Isso simplesmente fechou a porta e o produtor, por mais resistente que tinha, ele não podia mais. Ele disse assim, não, agora eu tenho que comprar uma de plantio direto. Se eu quiser fazer convencional, eu faço, mas eu vou ter que comprar de plantio direto. E assim foi para a GPS. Isso acontece muito na indústria de químico, né? A gente fala, quem trabalhou na indústria química fala das viúvas de produto, né? Porque a indústria lança um produto, ela tem outro, enquanto ela não tira aquele do portfólio, enquanto ela não matar aquele produto, o pessoal não... Tanto a equipe interna quanto o produtor, assim, ele não deixa de usar. Então, em algum momento, a indústria diz assim, vou parar de produzir esse tipo de produto, que vende, que dá... Porque senão esse aqui nunca vai entrar, nunca vai pegar, né? Nunca vai deslanchar, e acaba tirando. E aí aquilo acontece em 1 ano, 2 anos. Mas bom, era um produto, tá? Aquele não tem mais. Infelizmente não podemos mais produzir ele, acabou. Né? E para as máquinas está muito ligado a isso também. E hoje como é que um cara entra na agricultura de precisão? Cara que nunca teve vai ligar para ti, vai entrar em contato? Como é que funciona isso aí? O que ele faz? Bruno, assim, ó, basicamente, né, hoje a gente tem vários canais que é possível, né? Primeiro deles é telefone, óbvio. Né? Até telefone tem. Até telefone, né? Todos os links digitais que a empresa tem, né? E também eu acho que hoje a gente tem um filtro interno que cada cliente novo que entra na empresa a gente busca identificar como que ele chegou até nós. Se foi via prospecção do comercial, se foi via redes, se foi via telefone ou indicação. E por incrível que pareça, a indicação de amigo que mais... pesa bastante, né? Então, assim, você ter um cliente bem atendido traz novos clientes, né? Assim como não atender bem vai fechar a porta. É a regra básica de qualquer venda. E para ele entrar em AP hoje, bom, primeiro é se sentir preparado e entender que a ferramenta é importante para ele. Visto isso, aí vem um jeito de você comercializar, que é fazer um diagnóstico da propriedade, para ver se, na nossa visão, ele está pronto para entrar. Porque a gente, no passado, já vendeu. Sempre digo, eu oferecia uma Ferrari e o cara não tinha estrada. E às vezes ele comprava a Ferrari, o que é pior. E daí ele frustrava.
Claro. E daí ele contava pros amigos tudo, ó, não presta. Ah, não deu certo, fiz, não... E isso foi um dos principais desafios e barreiras nos primeiros aí 8, 10 anos de empresas prestando serviço nesse segmento. Sofreu, né? Até hoje se sofre alguns pênaltis, né? Brasil afora. Por quê? Porque o produtor, ele tá lá a história do gato escaldado, né? Tomou um banho de água quente e agora não sabe o que vem, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. E aí, sim, feito esse diagnóstico, a gente oferece um produto, né? Que é um serviço na forma de produto, que encaixa na realidade. Hoje eu diria assim, independente do que você cultiva, se for pasto, se for grãos, se for silve, você pode trabalhar, né, cada um com um modelo específico. A gente hoje personaliza. Então, se o Arminio tem uma propriedade, o Bruno tem outra, e vocês são vizinhos, são amigos, muito provavelmente eu não vou vender o mesmo produto para vocês dois. Porque eu tenho que entender aonde cada um está. Então é mais ou menos isso. Feito isso, bom, fecha um contrato, né? A gente presta serviço via contrato 3 anos. Então você contrata esse ano e eu vou trabalhar fazendo como recomendante, né, de estratégias para as próximas 3 safras de verão, se tratando do Rio Grande do Sul, em inverno. E se for Brasil Central, então safrinha. Então são 6 safras aí de contrato que a gente vai estar junto. E aí vai descer uma equipe lá, vai fazer toda a amostragem de solo, vai montar um grid, dá uma aprofundadinha nessa parte mais técnica para nós. Perfeito. Entender. Bom, então, feito isso, né? Fechou o negócio, acertamos lá o modelo que vai ser trabalhado na propriedade. Eu envio, né, equipes que fazem as amostragens, mas antes disso eles vão passar GPS em todos os talhões. Só vai contar área útil de produção, né? Então, desconta a estrada, desconta valo, desconta o que não for lavoura, né? O que não for área de cultivo, ele vai sair da conta, né? Então, vamos lá, tem uma propriedade de 1.000 hectares. Dependendo como vai ser feito, eu mando uma equipe com 2 pessoas, 2 equipes de 2 pessoas, então são 4 pessoas. E dependendo se for, por exemplo, Brasil Central, às vezes pega umas propriedades maiores, aí tem que mandar lá um batalhão de gente, né? Para poder fazer rápido, até porque não tem janela, né? Claro. Vocês estão colhendo, estão plantando, e sempre esse desafio aí de tempo, né? Então, faz as amostragens, né? Envia para o laboratório nos envia depois aí de 15, 20, 25 dias um laudo, né? De cada amostra já referenciada, e aí sim eu gero as informações como se eu estivesse fazendo uma recomendação para cada amostra. Então, independente de qual for o trabalho que está seguindo, né? Por exemplo, se for a gente chama de grade amostral ou grid amostral, né? Uma amostra a cada 3 hectares, que é um padrão aí que roda bem no Rio Grande do Sul. Então, a cada 3 hectares eu vou estar tirando uma amostra composta e é como se eu recomendasse para 3 hectares. Cada 3 hectares da tua propriedade. Então, em 1.000 hectares vão ser 330 amostras aí que vai ser coletada, recomendadas individualmente. Então, imagina agora que você vai ter um equipamento que vai passar. Imagina que essa mesa é a nossa fazenda, né? E eu vou seguir exatamente essas isolinhas que a madeira está mostrando aqui com uma dose distinta, né? Então, dependendo do que eu for aplicar... Aí entra a parte da máquina que falou que lá atrás a gente não tinha equipamento para fazer isso. E até contar uma história para vocês, né? Que provavelmente vocês não saibam, né? De uma indústria aqui do Rio Grande do Sul que chama Stara. E eles tiveram uma sacada bem legal. Bem neste ano ali, 2005, 2006, eles trouxeram um projeto existente de fora, né? E começaram a produzir aqui, que era o Amazon, na época, e transformaram em Hércules, que foi a máquina que difundiu o Brasil inteiro. E eles ainda internamente, para poder acelerar o processo de compra dessa máquina e também de difundir a AP, eles montaram uma empresa interna de prestação de serviço. E eles mesmos se preocuparam em terminar com ela quando viram que a coisa tinha andado. Né? Então, assim, eles fizeram pararam de concorrência, uma empresa de geração de demanda. Né? Então, faziam boas entregas, enquanto isso o mercado ia crescendo. Mas ninguém tem máquina. Não, nós temos. Aí, né? Aí quando começou a andar, ele agora sai a prestação de serviço, fica só as máquinas que é o nosso foco. Né? Foi bem legal a sacada deles aí. É uma das empresas que ganhou bastante destaque, né? Uma empresa nacional e... Sim, eu me lembro bem dos Amazons. E eles hoje, né? Eles se pautam muito nessa questão da tecnologia e inovação, né? São puxadores a nível mundo, não vou nem dizer Brasil, porque eles têm, né, trabalham fora também. Mas hoje,
Você falar em Stara, os produtores lembram sempre dos que puxam tecnologia, que estão sempre tentando inovar. Eles e estavam no buscar. Projeto Aquários, acho, meio desde o início, né? Eles, desde o início. Gabriel, aí tu fez lá uma amostra a cada 3 hectares, isso aí tá tudo dentro de um software que vai fazer essa análise já direto. Tu vai devolver essa recomendação. Hoje isso aí tudo digital já vai para um software que vai na máquina, que vai trabalhar essa taxa na hora de aplicar lá. Isso. Então, assim, Bruno, quando a gente criou a empresa lá em 2006, a gente entendia que em falar de tecnologia eu precisava falar em logística. Mas não logística de propriedade, logística de informação. A gente desenvolveu a primeira plataforma web que se tem conhecimento, né? E isso também é um dos fatores que fez a Dracar ficar do tamanho que é. Chama Lavoura Online, aonde era inicialmente um depósito e acesso do cliente com login e senha. Era o Orkut da Lavoura, né? Nem existe mais o Orkut, né? É o Facebook da Lavoura, aonde o produtor acessava as informações que eram geradas, né, do software, tudo ali. Então eu não precisava estar presencial na propriedade em qualquer lugar que fosse e ter que levar um arquivo lá para ele botar na máquina. Então com o download ele baixava o arquivo, jogava na máquina, abria na tela do monitor e dizia, ó, tá ok, posso aplicar? Pode. Carrega a máquina e vai. Então a gente desenvolveu essa plataforma porque a gente entendia que isso ia ser um determinante para ser diferente e poder dar... um pendrive pro cara, o cara perdia o pendrive, sei lá onde é que enfiou. É isso aí. É isso aí. Basicamente é isso, né? Então... A gente tá falando isso... Não, diferente da época de hoje, que o cara entra no WhatsApp e manda o arquivo... Isso. 10 anos atrás. 10 anos atrás. 15 anos atrás, né? Então não tinha essa coisa do cara arrasta dentro do WhatsApp e manda, tá aqui o arquivo. Super rápido. E é curioso porque essa plataforma a gente tá indo lá, vamos para a terceira geração dela, ela vai ser mais interativa agora, vamos lançar até o final do ano. E a gente viu que depois veio muitas plataformas, né? Fazendo N coisas, né? Mas a Lavoura Online lá no seu jeito de ser, né? É um feio funcional, a gente brinca, né? Para quem entende essa parte digital, é uma plataforma tem aquele layout e tal, mas ela funciona bem e tal. E os clientes veem que isso, né, faz sentido, né? Porque, por exemplo, hoje a Dracar trabalha em 11 estados. Aí tu pensa, Rondônia, Pará, né, Tocantins, Piauí, Maranhão. Sabe, das distâncias, logística é algo... Mas todo mundo tem internet hoje, aí né? Hoje, né, pega lá o Elon Musk lá desenvolveu o troço que os caras botaram a internet em qualquer lugar, então viabiliza muito. E aí a nossa plataforma lá consegue, né, também entregar isso. E às vezes o que acontece? O produtor preparou uma aplicação com um insumo X, e aí no meio do caminho... Acaba o insumo e troca. Trocou. Ah, não, agora eu peguei um menos concentrado, altera o mapa. Imagina eu não tivesse como mandar... Né, rapidamente. Aí é um WhatsApp, não, tá no Lavoura Online. O cara, baixa, segue a aplicação. Então, é algo que a gente entendeu que fazia muito sentido lá na época. Essa ferramenta nos ajudou demais. Paramos de evoluir porque a gente viu que não ia poder concorrer com as plataformas, né, digitais que hoje estão... Porque não era esse o objetivo dela. Né? Ela era mais facilitar a comunicação. Era a nossa logística, né, de informação. E o produtor comprou isso também como algo que tinha valor para ele, né? Fala um pouco do tamanho da Dracar, então você falou um pouco que ela está em 11 estados, né? E diz um pouquinho o número de clientes ou hectares, quanto vocês estão hoje. Hoje, assim, só para vocês terem uma ideia, né? A Dracar, a gente começou em 2006 em 4 pessoas, né? Ela saiu de dentro da universidade, né? Mais ou menos. Ela nunca teve uma conexão porque ela foi formada fora já. Sim, mas eram os alunos que... Mas eram alunos que estavam envolvidos no Projeto Aquários. Hoje seria uma startup. Uma startup que não passou na incubadora, né? Tipo, era uma startup que nem se falava essa palavra, não existia essa palavra, né? Não existia essa palavra. Então, a gente começou a empresa, hoje a gente é 235 pessoas envolvidas no processo, né? Então, atuação 11 estados, mais ou menos em torno de 1.800 clientes a gente tem a nível de Brasil. Área de atuação ativa hoje em torno de 4 milhões, 5 milhões de hectares. Área de expansão dentro desses clientes é mais 5 milhões de hectares. Então, hoje tem muito para se crescer internamente, né, dentro dos próprios clientes. Só com os clientes que já tem. Isso. Né? O cliente compra e não compra para toda a área. É que os clientes estão sempre expandindo, né? Então, alguns, a gente tem uma dificuldade, faz alguns 3, 4 anos que a gente mudou um pouquinho o jeito de vender o serviço, porque antes eu precisava provar que eu tinha fundamento. Então, eu tinha que vender para um pedacinho. Para depois ele... Tem que ver para crer. Uma área piloto ali e tal. Isso. Aí ele gostava, aí ele vinha e aumentava.
Mas aí ele tinha uma ciência que a área arrendada não posso gastar com isso porque era arrendada. Então, você tem que ir transformando, né, o entendimento dele que, bom, primeiro uma área arrendada é o maior desafio da propriedade. É mais ainda, porque ela é mais cara. Porque então ela tem custa aluguel, mais. ela tem aluguel, exato. Então, quer dizer, Não tá investindo nele, mas tem um... quem está pagando esse aluguel se você não investe na área alugada, né? Então, é curioso esse pensamento. Então, você tem que desmistificar isso. Isso leva tempo, Bruno. Cara, e é essa analogia é das primeiras vezes que eu escuto, ser bem sincero. Pior A gente fala sempre né? É a área que eu menos invisto sempre porque ela é do terceiro. Isso. E, na verdade, tu tá pagando um aluguel e deveria ser a área que tu Ela mais custa tudo igual, mais aluguel, né? Essa que é a real. O cara Perfeito, montar a loja e não botar a estrutura da loja, porque ele vai ter que entregar depois no ponto. Isso, né? isso. Então, mas só que isso, assim, ó, o jeito de você falar tem que ter uma certa cautela, vamos dizer assim. Então, hoje a gente transformou o quê? Produto específico para área arrendada. Em vez de fazer um grid de 3 hectares, Faz um de 5, né? Já pegou, né? E para ele entender que, cara, por mais que eu tenha um contrato de 3, 5 anos, que eu vou ter que entregar, ou não sei se eu renovo, ainda assim ela é o hectare mais caro que ele tem na gestão dele. É um desafio maior. Né? Então, quando eles conseguem pegar essa mensagem, aí fica mais fácil para implementar em toda a propriedade, sabe? Ou então, pega o Brasil Central, muita área da abertura. Por mais que ele é dono, mas a abertura faz um feijão com arroz, super dose, vamos dar 2 safras, depois a gente vai entrar no detalhe. Faz um arroz, às vezes os caras fazem, né? Isso Algo aí. de menor investimento e tal. Então, por isso, Bruno, que a gente olha assim, os caras tem muito espaço tem muito espaço para crescer. E aí, aquela coisa, ainda tem os que compram só um pedacinho. Hoje a gente consegue, com uma certa, não facilidade, mas fazer eles entender que, cara, se eu planto 1.000, minha mesa novamente é a minha fazenda aqui, tá? Eu planto 1.000 hectares. Não adianta eu mapear esse pedaço aqui da mesa e o resto eu não mapear. Porque daí acontece, isso aqui, além de não representar muito dentro do todo, ele se transforma num problema. O que acontece? Logística já fica atrapalhada. Porque quando ele chegar com a máquina ali, ele tem que lembrar que essa tem que dosar diferente. Então ele vai ter que ter o mapa, ele vai ter que fazer... E o produtor normalmente não esquece. Não lembra. Na hora do pau pegando, ele... Cara, putz, foi fixo. Que eu tenho que esperar para baixar o aplicativo. Cara, já tá com a máquina aqui, aplica de Isso uma vez. aí. A gente explica isso para eles. Mas qual é o principal medo? É o valor que vai ser desembolsado? É o medo de, cara, eu vou reduzir a adubação e eu não vou produzir? Vai produzir menos, né? Na verdade, a grande maioria tem o medo do que aconteceu no passado. Eu ia perguntar isso aí. O que... Mano, já aproveita e já responde Claro. junto, então. Por que muita gente... O que deu errado no passado? Pra gente ver que tem bastante gente com preconceito, assim, de pessoal que usou, fez... Você falou um pouco da logística, né? Deu algumas pistas, mas claramente, o que vocês mapearam ao longo do caminho? Por que não deu tão certo a adoção inteligente? Eu acho que a resposta você deu quando você fez uma pergunta antes, Armindo, quando você disse que muitas empresas ficaram pelo caminho. Então, a falta de consistência em quem está do meu lado. A pessoa ou trocou o ramo, né? E ele tinha comprado, aí ficou na mão, né? Literalmente, né? Ou então, o produto que foi vendido ou foi mal entendido pelo cliente, que às vezes isso acontece. Eu te vendo um copo d'água e você acha que comprou uma taça de vinho. E aí, quando você recebe a água, não dá, peraí, não tá certo, né? Então, e aí acaba tendo muita frustração nesse meio do caminho. E às vezes, você faz tudo certo, ainda assim, o cliente também faz tudo certo e dá uma seca, como foi esse ano aqui. E aí, você perde o ímpeto, né? Porque deu... E aí, o que acontece? Ele tenta, para sobreviver na atividade, o ano que vem ele vai supérfluo, sai em tudo. E quem que é supérfluo? Tudo o que não é necessidade básica para ter uma lavoura plantada, né? É serviço, é perfumaria, enfim. O que ele não vai cortar vai ser diesel, máquina, semente e os CIDAs. E nem todos, né? Os CIDAs. Então, o produtor ele é muito emocional. Cara, agora tu não me serve mais. Ano que vem a gente conversa de novo, é isso aí. Sabe? Então, isso foi um dos motivos também que a gente fez contratos de 3 anos. Porque a hora... Agora, por exemplo, nesse ano, que o ano passado estava muito bem, apesar dos custos altos, agora esse ano a cotação caiu um monte. Se não tiver contratos desse nível...
Então o mercado ele se queimou muito nessa questão, né? Teve muitas empresas que para tentar crescer rápido e também financeiramente se alavancar, eles fizeram parceria com N fornecedores e aí acabou que o produtor começou assim, tá, mas vem cá, você tá me recomendando isso aqui porque tu vende ou porque eu preciso? Né? E isso foi uma das coisas que a Dracar não fez, né? A gente não se amarrou a ninguém. A hora de recomendar cloreto de potássio, não é o meu cloreto, o teu cloreto. É cloreto de potássio, tal dose. De quem você compra, pouco importa. Só preciso que você compre. Ah, é calcário. Ah, mas de quem eu compro? Cara, olha, eu vou te dar a situação. A, B, C ou D. Qualquer um deles. Pontos positivos e negativos de cada um. Se você já tem relacionamento com alguém deles, legal. Nós vamos posicionar tecnicamente de novo. Então, isso foi fortalecendo e trazendo bastante conexão com os clientes, né? Então, claro que a gente também tem problemas, né? Às volta e meia o cara se atrapalha, né? Em algum momento com algum cliente. Às vezes... E a gente tem tomado muito cuidado de selecionar perfil, né? Porque nem todo mundo pode ser atendido. Infelizmente. Porque o perfil não fecha. Aí esse cara que... Tu estava contando a empresa, né? 235 pessoas, 5 milhões de hectares, tem mais 5 para crescer aí. Como mais essa estrutura de vocês? Quantos estados? O Armindo comentou alguma coisa de... São 11 estados 11 hoje. estados. 11 estados. Esse é o desafio, né, maior hoje. Como você gere esse batalhão de pessoas, né? Porque a gente olha para outras empresas do segmento agro, claro, você vai ver muito mais... empresas muito maiores que a nossa. Empresas gigantes, não sei o quê. Tá, mas quantas empresas têm 35 agrônomos com mestrado? Quantas empresas têm 80 agrônomos? Quantas empresas só fazem uma coisa e tem esse time todo alinhado somente fazendo isto? Normalmente você pega ali grandes cooperativas ou grandes empresas, os caras até têm um corpo técnico desse tamanho, mas um entende de arame, outro entende de cerca, outro entende de grama, outro entende, né? Sim, tem um time focado. E tem 19 vagas abertas, não? Que eu vi no site de vocês. Fazer um corte aqui, porque a gente tá sempre... a gente fala muito, né, da falta de mão de obra, né, cara, que tá cada vez mais em todos os níveis. E aí o pessoal pergunta, mas onde é que tem essas vagas? Então aí eu vi, né, vocês estão sempre com vaga aberta. Isso deve ser uma dificuldade para vocês contratar e reter essa turma toda, porque tá espalhada, né? E isso foi acho que o maior desafio do crescimento, sabe, Bruno? Porque quando você 10, 20, 30 pessoas, você tá dentro de uma sala e você poda as arestas rapidamente e já, né, aquela história, é a lebre e o elefante, né? A lebre corre, né? Você faz um movimento rápido e você muda o rumo, né? Um elefante, a hora que até levantar a pata, né, demora, né, para se movimentar. E a gente já estava ficando um elefante nesse sentido. Então, o maior desafio foi, né, você conseguir fazer com que todo mundo mantivesse em alinhamento. Reter as pessoas, porque o produtor sente quando troca. Mesmo um colaborador que não está entregando, com alguns clientes ele conseguiu fazer uma conexão. E o produtor sente. Então, se você não botar alguém que logo atende rapidamente... Ou supere a expectativa dele, né? Tem que ser dali para mais, né? E que às vezes não é fácil, né? Então, hoje a gente, as 19 vagas, se você olhar, depende a época do ano, tem 60 vagas. Isso é uma estratégia, Bruno. Não que não tenha, a gente tem, né? Mas isso é uma estratégia para o banco de talentos estar sempre se renovando. Porque acontece? A gente percebeu que o nosso maior ativo é o nosso time, né? E as pessoas, elas são formadas internamente. É difícil demais você trazer alguém de fora, né? Por quê? Porque você normalmente ou tem vícios, né? Já porque né, tá trabalhando... Vem com uma outra cultura. É com outra cultura. E tem um ritmo distinto, né? Então, a seleção de perfil hoje para quem trabalha, principalmente no front, na área comercial, no atendimento de cliente, a gente 80%, 90% é formado internamente. Ou então... Esse cara entra como estagiário, entra numa função básica? Isso. Normalmente entra como AT, né? Agrônomo AT. E aí a gente segmentou hoje. Que então... é o cara que você rala, que vai lá, vai tirar as amostras. Não, esse cara não. O agrônomo AT, a gente segmentou hoje. Esse ano, na verdade, a gente fez isso. Até o ano passado, a gente tinha um AT. Contratava como AT. Fazia um pouco de tudo.
mas a tirar amostra era muito pouco. Hoje a gente tem AT técnico e AT comercial. Por quê? Porque a gente às vezes tem uns perfis que não vai ser comercial. E tem alguns que não vão ser técnico. Perfeito. Então, eu quero os dois. Porque eu tenho duas áreas para função para os dois. Então, o que eu faço? Contrato, né, com a demanda, né, depende por região, vai ter uma demanda mais específica, né? E esse AT comercial, ele basicamente tem a função de conseguir reunião e fazer um pouco de pós-venda em loco. Ir lá entregar um arquivo, ajudar a calibrar a máquina e tudo mais. E o AT técnico fica focado fazendo isso. Pós-venda, 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 pós-venda. Né? Então ele entra para um treinamento interno e ele sai já focado nisso. O comercial não. O básico dele é, cara, faz relacionamento, vai no churrasco de encerramento de colheita, vai no futebol no final de semana com o cliente, enfim. Foca no relacionamento. E conseguir as reuniões para novos, né? Trazer novos negócios. E aí sim, o cara que desempenhou, né? A gente normalmente aí dá 3 a 6 meses para ele. Normalmente, se o cara é bom, a gente não tem uma vaga, mas a gente abre uma vaga, né? Então, às vezes vai ter que ter um CD, um pouco de cada lado. Por exemplo, né? Eu tô formando um cara em Pelotas, mas eu não tenho vaga em nenhuma regional perto. Armindo, cara, olha, tem uma vaga em, sei lá, Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso. Topa não. Daí o cara tá ali, poxa, de repente eu vou e vou fazer a minha vida num lugar que eu nunca pensei, mas tem muita oportunidade. E claro, a gente desenha lá a oportunidade, não joga o cara lá, né? Sim. Mas, como eu falei, a gente cria a vaga, né? Por quê? Porque lá no campo eu sei aonde eu posso expandir. Aonde eu tenho potencial de expansão. Mas eu só vou dar mais um passo se eu tiver uma pessoa. Que esse é o grande desafio. Então, às vezes, aparece muita oportunidade, sabe? Tipo, Sim. não, porque não estão atuando em tal região, porque não sei o quê, porque tem potencial, blá, blá, blá. Tá, mas e as pessoas? Como é que eu vou? Como é que eu vou? mantenho? Né? Não é só contratar um agrônomo e jogar lá, né? Isso, a turma do insumo tem mais facilidade, porque, cara, o cara que já compra fungicida, ele já compra fungicida. Então, se eu botar um técnico lá visitando, ele vai vender. Sim. O serviço não. Né? Então, aí entra... Sim, tu tem que criar a demanda também, né? Isso. Tem que ter toda essa criação de uma outra... Porque é uma mudança de cultura, né? Isso aí. É uma mudança, o cara tem que fazer o feijão com arroz, depois ir para uma agricultura de precisão, tem que abrir isso, um cara novo, está numa região nova, empresa nova naquela região, né? Eu cito, por exemplo, né, Minas, né, que eu falei que estou um pouco responsável, né, hoje. A gente expandiu Minas Gerais ano passado. Basicamente, Paracatu, a gente botou uma sede, a gente já atuava em Cristalina, que é do lado. Né, bem na fronteira sede. com Goiás, ali, Isso, que é a região bem... Que é a região muito forte ali de irrigação e tudo mais. Feijão. Tinha, HF, né? Tomate, cebola, alho, feijão, milho, soja, arroz agora. Estão plantando arroz em pivô, que é uma coisa curiosa. E tinha ali, essa região já era fortíssima desde que a gente subiu pro Goiás, por exemplo. Mas a gente nunca foi. Aí eu achei uma pessoa de lá, só que o menino parecia um bom perfil, fomos desenvolvendo, ele preferiu ser um gerente de fazenda de um cliente nosso. Pelo menos tá ajudando de outra forma. Aí eu tive que levar um menino que estava aqui em Santa Vitória do Palmar, tá morando em Paracatu. Então você dá um delay até essa pessoa sair de Santa Vitória. Imagina toda a cultura... Chegar falando do tia no meio do uai, né? E eu ia... Não ia. O Armindo é um dos caras responsáveis nosso aqui, né? Quando tem que abrir uma área nova, acaba indo, né? Já foi Pará, Piauí, Mato Grosso, o Armindo abriu Paraná porque era de lá, então Paraná e Mato Grosso se tornaram regionais, que a gente chama, né? Mas Pará e Piauí mesmo a gente foi, começa a fazer um trabalho, aí eu olho, cara, quem é que vai? Aí já entendeu a duras penas que não adianta, não vai. Então não bota lá, não deixa um cara solto, vai de qualquer jeito, porque não vai durar, vai ter uma frustração, porque a gente se frustra porque não consegue fazer um bom trabalho, o cliente também acaba se frustrando porque ele não tem o cara ali todo momento, e aí a gente já entendeu que os caras, não, para aí tem que ir num modelo diferente, tem que ter a presença. Nós somos assim, né? O agro é assim, ele tem que ter a presença, tem que enxergar o cara, tem que levantar o telefone. Sim. E aí a última que a gente teve, a gente um dia eu disse assim, o cara vai largar, falei para mim, né, um clientaço, assim, eu digo, esse cara vai nos deixar. Por quê? Tu tá criando problema pro cara.
Não, como assim eu tô resolvendo? De que tu tá criando problema pro cara. Por quê? Porque tu tá aqui dizendo pro cara, faz isso, faz aquilo. Mas aí ele tá tendo que fazer lá, e ele pelo perfil, é um cara que é super tocador para outras coisas, mas aquilo ali era um problema que não era... no tamanho do negócio que ele tava, aquilo era uma coisa que não era tão importante, mas estava sendo um problema para ele. Assim, infelizmente foi, acho que uns 15 dias o cara disse, cara, vamos parar. Consegui um cara daqui que vende insumo aqui, bababá, o cara resolve vai ficar... os problemas, né? Resolve o problema. Bom, melhor ou pior, o cara resolve. Então a gente vai aprendendo isso aí, né, cara? E a prestação de serviço, o grande desafio é esse também, né? Então, chega lá na região e fala, não, sabe mais ou menos o que é, coloca aqui. E você precisa ter uma formação, a gente passa muito por esse desafio também de formar, ter os critérios técnicos, tem toda uma construção. E aí o cara vai embora. Lembra que eu falei do negócio, é do jogo. Lembra que eu falei que nem todo cliente é perfil, né? E acho que isso é o segredo do desafio. Né? O que é um cliente ideal para vocês? Perfil, assim? Cara, assim, eu vou tentar dar um tamanho para vocês entenderem, né? Boa. Porque hoje a Dracar, a gente, infelizmente, por não conseguir atender com qualidade, a gente não visita cliente menor de 500 hectares, tá? Então, esse cara, a gente, a não ser que ele seja muito influente na região ou vizinho de um cara que eu já atendo. Daí, beleza, aí viabiliza. Mas, por não ter volume de área, eu não consigo rentabilizar o meu negócio e manter uma pessoa atendendo ali perto. Então, a gente percebeu isso e acabou que, bom, os caras que não têm um volume de área não dá pra gente conseguir atender bem. Então, a gente foi migrando alguns clientes que eram menor, né? Ainda tem alguns que são menor que isso, porque A, B motivos ainda permanecem na carteira, mas hoje o foco é 500 até 10 mil. E esse cara Até também... 10 mil mais que isso também você não... Ele tem que ter um tamanho para ter máquina para valer a pena o investimento. Esse é o detalhe, né? O cara menos de 500 hectares normalmente não vai conseguir ter equipamento tão cedo. E o vizinho dele poderia emprestar daí a máquina, caso ele não viabilize. Às vezes aí você consegue conectar, são amigos e tudo mais, né? Mas aí volta pra parte que eu entrevisto eles, né? Em vez de eles, né? Claro. Então, é curioso, né? Mas a gente teve que aprender a fazer assim, né? E é muito mais ligado à área, não o perfil mesmo assim de adoção de tecnologia ou de... Não, a primeira coisa é a área pra mim saber se eu visito ou não, né? Depois é entender o perfil do cara. E terceiro, ainda é entender em que estágio ele está da adoção de tecnologia. Porque às vezes é aquela coisa, tem uns perfis ótimos, mas que é o cara que faz só pelo mínimo. Não gosta de investir... Tinha um cara na minha cidade baixo lá, risco. o Zé Bigodeira, que era o apelido do cara, né? Que era um agrônomo que todo mundo adorava ele. O apelido dele era Meia Dose. Todo mundo chamava de Meia Dose, porque o produtor adorava. Ele chegava, não, isso aí é 1 litro, não, 0,5, 0,8, tá... Resolve. Quem é de Mamoré vai saber quem que é. E hoje, dentro desse perfil, né, o 10 mil hectares, né, que é um número, óbvio que vai ter variação, de 15, né? Eu tenho hoje clientes acima de 50 mil hectares, né? Mas como foco de procura, por quê? Porque normalmente o cara que está meio até os 10 mil hectares, que o Brasil nos ensinou isso, é que o dono ainda se envolve bastante no processo. Eu consigo encontrar o cara na fazenda, sentar com ele, tomar um café e fazer o planejamento. Pode ter 2 agrônomos já conectados e os caras vão executar, mas o dono ainda está envolvido. Quando passou um pouco disso, normalmente virou um empresário rural. Aí o cara está no escritório, olhando lá para uma tela e vendo mercado, outras prioridades. E tem uma equipe já que toca as propriedades dele, enfim. E normalmente esse cara já tem um corpo técnico. Um time pra isso. E esse corpo técnico, por incrível que pareça, às vezes ele tem uma resistência. Eles podem não fazer nada disso, né? Mas a gente brinca, né? Vou falar isso porque todo mundo vai ver depois, mas eu vou falar igual, né? A gente brinca internamente, né? Que hoje a gente é o dedo duro das cagadas, né? Então, às vezes, ou uma consultoria, ou então o cara tem agrônomo interno, o cara ele se sente incomodado porque nós vamos estar ali mostrando as coisas que o cara não fez tão bem. E aí ele bloqueia. Ele tenta travar.
Isso vale por meia dose lá. Você vê como uma ameaça no negócio. Isso, né? que... Mesmo que a a gente gente... passa isso também, querendo ou não, dentro dos funcionários, um gerente que É tá isso aí. ali. E às vezes você mostra. Só que a gente sempre tenta entrar no negócio mostrando que a gente vai potencializar as coisas boas. Às vezes a gente aponta as coisas ruins, né? É isso aí. Mas se o cara é bom, pelo contrário, ele sempre tem um pouco dessa ameaça. Porque esses Isso. caras, se a coisa tá tão boa, por que estamos chamando alguém de fora pra melhorar, né? E tem um pouco dessa competição, mas por outro lado, se o cara é bom, ele entende rápido o Sim, processo sim, sim, e a coisa só melhora. a hora que eles entendem que a gente tá ali pra somar, tudo muda. Mas é aquela coisa. É que é um pouco do perfil que a gente... É uma autoproteção, né? É o perfil aqui. A gente conversava com o Liz, né? Outro episódio. Eu chamo consultoria, eu chamo um cara de fora, eu chamo quando tô com problema. São poucos, né? Poucos não. Tem uma fatia de produtores que é o cara que eles assim, não, eu chamo quando eu tô bem e vou pra melhorar. Enxerga o serviço quando vem de fora para ser um potencializador e não um cara para resolver problema. Tanto que a gente escuta direto, né? Pá, eu tinha que ter dado uma arrumada aqui antes de vocês virem. Pô, ia maquiar para mostrar pro cara que tu tá pagando e tá chamando, que vem justamente para te ajudar. Então é um pouco desse... Então é um pouco disso, né? E a gente já trabalhou com um grande grupo, né? Os maiores aí, né? Do agro hoje. Só que aí o que acontece? A gente percebeu deles. Até acessa, eles até fazem um modo piloto, mas é Ctrl+C, Ctrl+V. Vou ver o que vocês têm de bom aqui e vou trazer para o meu time interno e eu vou tocar internamente. Ok. Sim, tem um tamanho grande que paga a pena fazer... Vou citar a Magi, né? A Magi faz muito isso, né? A gente até trabalhou com eles num modo teste lá, numa fazenda de 2, 3 mil hectares. E eles, tipo, na sequência... Pegaram o modus operandi. Pegaram o modus operandi e internamente estão conduzindo. Ok, né? Então, assim, eu não perco mais nosso tempo para buscar esse tipo de perfil de cliente, porque eles têm já... O cara é uma empresa, gigantesco, ele vai... Assim como eu tenho, por exemplo, né, o Grupo Catelano na Bahia, que são aqui do Sul, e que não, eles entendem que é importante a gente estar lá. Então, atende lá 70 mil. Como que é o perfil dos caras? O cara que tá na Bahia, dá para fazer esse paralelo, essa diferenciação? O cara que tá no Mato Grosso, tá na Bahia, tá no Paraná, tá no Rio Grande do Sul, tá em Minas. A nível de... Eu posso falar que é os estados que eles estão, o pessoal tá no Paraná. Rio Grande do Sul, né, do estado do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Piauí, Minas Gerais, os estados do Mato Piba, ali Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Rondônia e Pará. Tem Argentina, Uruguai e Paraguai que não tá aí. Mas esses são mais jovens os projetos, então nem tá ainda aparecendo tanto. Mas assim, né, até provavelmente eu vinha perguntando por que não no Paraná, né? Mas eu pensei, eu sou paranaense, pô. Estão dando sacanagem, né? Mas eu entendo as cooperativas, tem um outro contexto. Isso. Esse é um dos primordiais, né? O paranaense ele é muito cooperado, então é uma briga bastante desleal, porque o cara que é cooperado, ele se fecha com a cooperativa, né? Não que não tenha potencial, a gente entende que o Paraná é gigante, tem potencial bom, mas enquanto eu tiver como expandir lá em outros estados que não tem tanta concorrência, né? Esse é o principal motivo. Quando eu vou dar uma palestra, eu brinco com os produtores, né? Pra virar em risada, né? Digo, o Paraná é o desafio da distância, né? Tipo a história da sogra, né? Não é tão longe para ir de carro e nem tão perto para ir de a pé, né? Então, o Paraná é assim, né? Pertinho para ir de avião, mas é longe para ir de carro. Então, ficou no meio ali. Mas é brincadeira. Bom, a tua pergunta, né? Eu acho que a diferenciação, Armindo, Bruno, dos estados, eu acho que essa é uma pergunta-chave, que o produtor da Bahia, né, hoje eu tenho como o cara que mais investe em solo, a nível de Brasil. E isso não vem porque eles têm vontade, vem porque eles entenderam que se não tiver o solo equilibrado, bem corrigido, bem tratado, a planta não vai bem quando eles têm os veranicos. E lá o que mais tem é veranico. Então, o que acontece? Eles se prepararam e se protegeram de outra forma. Eu diria que, a nível de investimento hoje, Bahia, Paraná, MS, Rio Grande do Sul, depois Mato Grosso. Mato Grosso, bem lá atrás. Bahia, Paraná. MS, Rio Grande do Sul, muito, né? MS também está entendendo, o Rio Grande do Sul começou a investir também. Assim, o Mato Grosso hoje é um dos que menos investe em solo. É curioso. Né? Sim, uma potência gigantesca, mas também porque tem essa coisa muito da expansão horizontal. Não, eu pensava que era isso, Armindo. Na verdade, é clima. Porque chove muito bem. Chove muito regular.
Pra te colher 60 sacos no Mato Grosso é plantar e cuidar um pouquinho. O difícil né? é os 75, 80 ali que... Entendi. Porque a média é mais ou menos que vem estável, né? Há 20 anos a mesma coisa. E aí o cara vem fazendo 20 anos a mesma coisa. É muito curioso. E uma safra né? e safrinha muito bem feita. E aí aquela Uma boa coisa, marca. tô sobrando aí 8, 10 sacos de soja, tô sobrando aí 10, 15 sacos de milho, planto um absurdo de área, Na escala. tá tudo certo, né? É curioso de ver essa relação. Até a gente começa o treinamento de integração lavoura-pecuária amanhã, né? E tem um gráfico que eu mostro que é as variações de safra dos principais estados produtores: Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. E você olha assim, Mato Grosso é uma crescente, a produtividade aumentou, mas praticamente não varia de um ano para o outro. É muito estável a produção. Você pega Paraná, já tem algumas quebras, alguns anos mesmo, mas e Rio Grande do Sul é um eletrocardiograma, né? É anos muito bons e anos muito ruins. E talvez justifique um pouco disso aí, né? As variações do Mato Grosso são muito pequenas. Eles, na verdade... E o perfil desses caras é diferente dos estados? Além de ter essa parte do investimento, mas tu nota Tudo isso... gaúcho, deve ser muito igual. Não, lá tem os gaúchos melhorados, Tem cara. os Os que já saíram já paraenses, melhoraram. Já. Eu sempre brinco, né? Que Já tão... tem a brincadeira interna, que o paranaense é o gaúcho cansado, né? Ele foi até ali e ficou, né? Não deu outro passo, né? Mas assim, acho que como perfil, Bruno, eu acho que... Porque eu te pergunto isso porque, assim, toda vez que a gente vai, né, gira no Mato Grosso, gira no Piauí, os caras, cara, e aí como é que é? Eu digo, cara, é a mesma coisa, só muda o tamanho. O problema é que tu tem 500 hectares aqui, o cara tem 5.050 lá, mas o problema é o mesmo. E isso é uma coisa que é bem, pra mim também é bem claro, né? Que só muda o tamanho do desafio, né? Como perfil, né? Acabou que, né? Dentro da minha história da Dracar aí, eu já trabalhei em Bahia, já trabalhei em Roraima, já trabalhei um pouquinho em Mato Grosso, Goiás, MS e Rio Grande do Sul, principalmente. Então deu pra pegar um pouco dessas realidades aí, né? Como perfil, eu diria que são muito similares. Tirando essa questão do cara que tem uma estabilidade, ele não tá tão preocupado, ele quer só expandir. E o cara que vive o desafio maior, ele tá começando a entender que ele precisa se proteger de alguma forma, né? Tinha até um professor meu da faculdade que falava, né, que tem uma região do Rio Grande do Sul que tem os PhD, né? E o oeste da Bahia era os professores desses caras, né? Então, eu acho que não chegava tanto assim, né? Mas realmente a Bahia, o pessoal, por viver desafios maiores, eu acho que eles têm realmente um pouco mais de tipo, cara, eu que sei, sabe? Eu tô aqui, tô crescendo aqui, eu sou bom, né? E acho que isso acontece. Por quê? Porque eles já viram tanta desgraça lá, né? Tanta gente que foi e frustrou, quebrou, foi mal e voltou pior, né? Então, eu conheço vários produtores que já rodaram vários estados, né? Por abrindo as fronteiras. Tem uma história curiosa, né? Eu cheguei em Jataí em 2013 para 14 e daí na época a gente, né, tentava se aproximar da Estara, porque conexão chega tomando mate, já dá uma proximidade. E tinha as máquinas que nós queria também, e queria ver como é que tá o mercado, e se eu vou perguntar para quem? Eu vou perguntar para quem tá vendendo as máquinas, né? E eu cheguei em Jataí, tinha uma rodinha de produtor, tomando chimarrão de manhã cedo, sentei ali, me enturmei, não conhecia ninguém. Papo vai, papo vem, no final da conversa o vendedor se despediu de um produtor que tava ali, né? Tá, então tá, Rossato, amanhã vou lá na fazenda. Quando ele falou Rossato, eu também sou Rossato, né? Aí eu digo... Parente. Ué, vou perguntar, né? Eu sei que tem muito Rossato no Brasil fora, mas eu vou perguntar. Eu digo, mas o senhor vem da onde? Não, eu vim lá do Rio Grande do Sul. Mas de que cidade? Não, é uma cidade muito pequena, tu não conhece. Não, mas me fala a cidade. Não, é Nova Palma. Eu digo, bueno, então eu também sou Rossato, sou de Nova Palma, né? Mas nossa cidade tem quatro primos Rossatos que vieram da Itália. E é curioso que eles não são mais parentes hoje, né? Os descendentes. Que a geração mudou muito, né? Já passou 2 etapas. Mas é curioso. E esse cara tem uma história muito bonita. Ele saiu do interior ali pelo mesmo motivo que todo mundo foi, né? Família muito grande, pouca área. Vou tentar a vida, né? E ele foi lá para Bahia, inicialmente. Saiu plantando aí 2.000, 3.000 hectares e não estava dando, recolheu o pouco que tinha conseguido juntar e já está aí. Comprou uma areazinha e hoje um bom produtor lá, 3, 4 mil hectares de área própria. Hoje a área mais valorizada do Brasil está ali, né? Então, e aí tu vê assim, poxa, o cara teve que fazer umas escalas ali, né? E não persistiu, né? Não desistiu de forma alguma, né? Do sonho dele de
de ser alguém no agro, né? Tu falou de outros países também. Como é que é isso? Levar essa tecnologia que é feita aqui, brasileira, entrar em outras culturas? Como é que é isso? E aí eu vou falar uma coisa que eu não abordei, né? Acho que antes de falar sobre outros países, mas uma coisa também que fez a Dracar ser quem ela é uma coisa muito simples, né? Que é a metodologia de amostragem de solo. Né? Acho que isso é uma coisa importante de estar falando, porque, novamente, fomos contra o mercado. Né? O mercado trouxe muitos sistemas automatizados de coleta, a gente coleta com uma pá. Então é bem oneroso, mas falar em padronização, falar em qualidade de amostragem é o padrão. E a gente entendeu logo que isso ia ser um determinante. Por quê? Pensando só no Rio Grande do Sul, de Passo Fundo a Santa Vitória do Palmar, quantos tipos de solo tem? Pedra, areia, argila, silt, enfim, umidade, seco. Então, os sistemas automatizados não conseguem desempenhar bem em todas as condições no mesmo momento. A pá, não. A pá vai de qualquer jeito. É isso aí. Exatamente. Não, e eu gosto também. Tá falando isso aí, pra mim é música isso aí. Eu adoro. Você coleta com parece, mas você consegue coletar o solo bem certo, com todo o perfil, Isso toda essa aí. questão de distribuição e tal. E já quando você come a rosca ali, tem perda de amostra, tem um monte de Eu sempre digo problemas assim, sem embute ali, né? se você tivesse um erro sistemático, tava tudo certo. Consegui corrigir. Você corrige com uma fórmula, né? Quando tu sabe. O problema é que o erro ele não é sistemático. Ele se comporta conforme muda o solo. E aí você perde a referência. A pá, ela tem um erro sistemático, né? Por exemplo, eu coleto com uma pá adaptada, não é aquela pá larga de corte, né? É uma pá estreita. Então, pelo que a metodologia fala lá, tem que coletar na linha, na entrelinha, aquela história toda. A gente está coletando a entrelinha da última cultura. Então, obviamente, eu estou subestimando um pouquinho os valores. Mas é um risco calculado, um erro calculado, que eu mantenho o mesmo padrão. Né? Então, isso foi uma das coisas que fez todo sentido e tivemos que crescer assim. Enquanto não vier algo que substitua na mesma qualidade, a gente não vai mudar. Falar um pouquinho de outros países na volta aí. Bom, a gente começou indo pelos próprios produtores, né? O cara era doble chapa, né? Ele tinha fazenda nos dois lados, de alguma forma. Ah, não, agora tem que me atender no outro lado. Então vamos, né? O segundo motivo que fez a gente expandir um pouco mais forte, principalmente o Uruguai, a gente tem uma parceria, estamos no segundo ano, com uma consultoria grande, que é a maior do sul do Brasil, que é o pessoal da Porteira Dentro. Que Munhoz, o pessoal de Pelotas ali. Amigo nosso, figuraça. E aí quando a gente entrou com o serviço nos clientes deles, eles já tinham clientes de atuação no Uruguai. E aí a gente acabou tendo que ir para o Uruguai, né? Por exemplo, Uruguai. E não era mais aquela história do cliente que tinha fazenda. Então eu não ia procurar cliente no Uruguai, eu atuava no Uruguai. Eu não fui procurar cliente na Argentina, Então, atuava numa região pra lá. Isso. Então eu só ia atender especificamente. Aí o Uruguai, que é onde a gente cresceu rápido e bastante agora nesse ano, acabou que eu botei um cara para atender lá os clientes e o cara começou a visitar na porteira do lado e começou a vender. Aí não teve como voltar, o né? natural já natural, foi. E é curioso porque o Uruguai, pelo menos a região que a gente está atuando, que é Melo, Rocha, aquela região mais noroeste ali, nordeste do Uruguai, é uma região um pouquinho mais atrasada em agricultura, muito desenvolvida em pecuária, mas que está investindo em muita tecnologia. E o Uruguai tem uma particularidade que não tem produtor pequeno, né? Acho que isso é uma coisa que chama atenção. Né? O modelo de país virou... É uma sequência normal do sul do estado, do Rio Grande do Sul. Né? Perfil muito similar, só muda a língua, basicamente. Né? Os caras mais gauchão, né? Que eu sempre falo. Mas uns caras que estão querendo, né? Eles estão buscando, eles estão... Sabe que a gente tem uma atuação lá, né? Tem a CIA Uruguai, que é lá, atende mais na região norte, que é o espelho, então, é o mesmo espelho do outro lado, né? Porque o pessoal de lá mora em Artigas, né? Que são os donos de lá. Então, os sócios de lá, eles ficam em Artigas e eles atuam mais naquela região, assim. Então, a gente nota muito isso. Quem está procurando são produtores, muitos de lá, tem produtores brasileiros também, mas muitos dali já com essa visão de tocar, de expandir, de fazer diferente. Porque ainda é super tradicional, né? Sim. Até vou aproveitar e mandar... Nós temos um ouvinte, um telespectador, como é que é? Um internauta, sei lá o que é, assíduo nosso, que é o Marcelo da Marca Norte, cliente nosso no Uruguai, e ele e a esposa dele, Alice. Estive lá uns dias atrás, a gente esteve numa dia de campo lá que fez na fazenda dele.
E ele escuta todos, sabe todos os nossos podcasts, aí acompanha, então deixar esse abraço pra ele, que é um cara também que procurou consultoria e tá voando, assim, tá tocando com... Querendo, é um perfil desse pra frente, sabe? Super pra frente. Num negócio totalmente familiar. Tocando, faz de tudo um pouco, é ele que toca as coisas e tocando, e atrás de tecnologia para ir para frente. E uma das coisas que eu sempre percebi do Uruguai, né, desde antes de estar atuando, é que, por exemplo, eles tinham uma dificuldade com importação de algumas coisas, por exemplo, calcário, né, que eles até então não tinham produção, né. Agora eles conseguiram achar, ali perto do Livramento, se não me engano, um lugar que tem um calcário de média qualidade, mas que para quem não tem nada já tem alguma coisa, bastante né? Coisa. É bastante coisa. E é o divisor de água para eles poder realmente expandir, né? E eu sou muito encantado com a cultura deles, acho que porque está muito conectado com o Rio Grande do Sul, né? E a preocupação com o meio ambiente, o país mais consciente. É que é pequeno também, né? Daí, quando você é um país que entende que é dependente da agropecuária. Sim. Sabe disso. Sim. Então, é bastante diferente da gente ainda, né? Sabe que é um país agrícola, ganadeiro, então... Que é dependente e não tem a consciência, né? O nosso não totalmente, mas... E é um país pequeno, acho que é mais fácil de gerir essa questão, né? Sim, porque nós estamos falando aí, o Uruguai... Alguém te falava da empresa aqui, né? Mais ou menos. Isso aí, né? Mas já na Argentina a gente atua ainda só como clientes que tem nos dois lados, né? Que é isso... Mais perto da fronteira. Só perto da fronteira. Porque eu ia perguntar em mercado, essas coisas, então vocês não têm... É porque, na verdade, eu já fui olhar a Argentina umas 3 vezes, tá? Todas as vezes eu percebi uma coisa que sempre me deixou muito incomodado. O perfil dos produtores, né, agropecuários da Argentina, eles estão muito conectados no modelo de agricultura americano. Que é muito mais imagens, pouca amostra de solo, né? Agora eu fui ano passado no encontro de AP lá que o INTA organiza, e teve uma empresa que é de Buenos Aires, que o menino foi estudar na Europa, pós-graduação, voltou, abriu uma empresa de consultoria e está mostrando o solo com força, e ele me mostrou alguns mapas dele. Ele falando assim: Gabriel, se você... para ver como a Argentina não entende nada de AP. Começou antes que o Brasil, estão teimando em coisa que ainda não dá retorno, estamos matando o nosso solo por causa de não investir no que tem que investir, né? E sem contar nos problemas políticos que eles estão vivendo hoje, mas pensando no agro em si, ele falou assim: nós temos muita variação de solo e nunca consideramos isso. Daí me mostrou meia dúzia de mapas. Tem umas áreas com fertilidade altíssima lá, né? Tem, mas ela é muito variável dentro do talhão. Então ele mostrou, por exemplo, talhões pequenos de 50 hectares que tem variação, por exemplo, de fósforo, só para vocês entenderem, né? De 3 a 300. Dentro de um talhão de 50 hectares. Na média dá 100 e pouco, não precisa botar fósforo. O teu meia dose lá, dose dava certo. Cara, D3 não olha D300. Né? Então, quando esse cara me mostrou isso, eu digo, poxa, então tem um mercado para entrar, mas precisa trocar a mentalidade da galera. A turma está muito focada em algo que não está entregando, né? Drones, imagem satélite, não sei o quê, zona de manejo. Porque essa é uma das coisas que quando a gente olha, não sei se você vai perguntar isso aí, Bruno, mas olhando para a parte, a gente vê essas evoluções todas. Uma vez eu fui numa reunião com a agricultura de precisão, nunca me esqueço, o cara nos apresentou e falou assim: não, mostrar de solo é coisa passada, isso aí hoje nós tem satélite, a gente consegue monitorar tudo, consegue... Fiquei pensando comigo, falei, mas... Tipo, a gente entende um pouco do desafio que é, a gente sabe a variabilidade que tem, só os brasileiros. O cara consegue pegar isso do satélite, com cobertura diferente. Como é que é um pouco dessa... Conta um pouco das mágicas. Das mágicas, porque eu fiquei... Porque um monte de gente tá vendo isso aqui... É boa essas histórias. Quanto esses que ficaram pelo caminho. Isso as tecnologias disruptivas, né? Que às vezes não emplacam, né? Porque o que acontece? O mercado é soberano para tudo, né? Se o produtor disser isso tem fundamento, é isso que vai ter fundamento. Então, a gente que respira, né? Que põe o pé no barro lá, né? Você tem esse sentimento dos produtores. Então, teve muitas empresas que vieram com soluções que parecia que iam mudar o rumo da tecnologia em agricultura de precisão e tudo mais, e já nem existe mais. Ou já foi vendida e virou outra coisa, né? E nós... Por isso que eu lembro no início da nossa conversa, né? O básico bem feito, o simples que dá certo e o que dá retorno financeiro pro cara, porque ele me recontrata. É isso.
né? Tem um pouco da dificuldade de escalabilidade, você, assim, né? De Tem expansão e tudo absurda mais. dificuldade, né? Mas assim, o que a gente viu, por exemplo, a Escola Paulista, né? Que, né, teve 2 embriões, um com o Telmo, outro com o Molim, lá nos anos 2000, né? A Escola Paulista, pelo Molim ter que até aqui de Pelotas, né? Natural daqui, formou aqui. Por ele ter uma conexão muito forte com as máquinas, né? Ele tá na engenharia e tudo mais, engenharia agrícola, ele sempre tentou trazer esta ideia, né? E as empresas que saíram de São Paulo, conectadas no Molim, com essa visão, cara, sucumbiram quase todas. Porque é nisso, né? Você não entrega dinheiro pro produtor. Ou é difícil de medir o dinheiro entregue. E aí o produtor desiste, né? E isso que a gente percebeu, né? Não vou me ater a detalhes, né? Mas vamos lá. Muitos dados de pós, né? Então, eu vou te dizer que você tem um problema aqui depois que tu já tem o problema. E essa é uma das outras coisas que os produtores, às vezes, pelo menos alguns que eu conversei, né, e produtores que a gente atende, que tem dificuldade de conciliar duas coisas, que é a amostragem de solo e o mapa de colheita. Sim. E lógico, eu sempre brinco com eles, né? Falo assim, também, mas eu sempre faço analogia, eu falo que é a minha mãe assistindo o filme. Que a minha mãe, ela começa a ver o filme, ela dorme no começo do filme, aí beleza, nós seguimos assistindo o filme ali, daí ela acorda no final e fala assim, que filme bem ruim, né? Esse filme não tem sentido, então eu falo, mas assiste o começo e assiste o fim, e essa analogia é mais ou menos a mesma coisa, né? Você pega a amostra de solo, é o início do filme, e depois pega o final do filme, que é contar a história inteira. Eu acho muito que difícil, né? Essa tua colocação é perfeita, sabe? Porque ainda hoje os produtores buscam isso. Como o Minha mãe vai supra-sumo. brigar comigo, um beijo pra ela. Como o supra-sumo da agricultura. Bom, então eu vou contratar a Dracar, eu vou fazer os mapas, eu vou aplicando taxa variável e o meu mapa vai ser top aqui, sem variação. Aí quando ele não vê uma conexão dos dois mapas, ele põe um lado do outro e vê que tipo, bom, aqui tinha uma mancha ruim e eu colhi bem. Aqui tem uma mancha boa, tô colhendo pouco. Nada faz sentido para ele, no entendimento dele. A gente sempre brinca, né? Pode pegar 100 casos, 100 produtores. Um vai dar correlação. Por 2 motivos. Primeiro, se eu tô fazendo taxa variável é para suprir, né? Esse gap, né? Esse problema. Segundo, se eu pegar antes, então, e tentar, né? Bom, eu tenho um mapa de colheita já, porque eu tenho as máquinas que fazem. E aí eu contrato a Dracar, faço o mapa de solo. E daí também não tem relação, porque daí eu não fiz taxa variável. Então, essa hipótese cai, né? E aí ele olha assim, poxa, mas onde eu tô colhendo bem é as piores áreas. Sim, justamente. Você tratou a vida inteira igual, né? E vem colhendo mais, o que acontece? Vai estar terminando com o solo. Por algum motivo que não é químico, ainda está entregando mais. Aí eles começam a entender que a planta é um gerador de variação. Então, você fazer um mapa com a Dracar, aplicar a taxa variável. Já me perguntaram muitas vezes isso. Tá, mas então se eu aplicar tudo, vai ficar tudo igual? Vai. Daí o cara me olha, mas por que depois de 3 anos não fica? Tu planta. Né? E às vezes pega uma mancha de palha, por exemplo, que a colhedeira colocou um pouco mal. Às vezes a semeadura não ficou na mesma. Você não pode botar planta, né? Porque a planta gera nova mancha, né? Porque por algum motivo ou outro, uma doença, ou nasceu mais ralo, nasceu mais denso, puxa mais ou menos. Como que vocês estão lidando isso? Porque hoje tem tudo isso. Esse monte de informação, né? O produtor hoje tá bombardeado com tudo. Porque tu vem com o teu mapa, o cara que colhe vem com o mapa dele, o cara que aplica com o mapa dele, o que vende não sei o que. Todo mundo com o seu mapa. Como é que tu... Porque em algum momento essas coisas têm que se conversar. Sim. Como é que vocês estão lidando com isso? Bom, a gente... Como é que tu vê o mercado lidando com isso, né? Teve... Aí, vamos lá, eu vou chutar o número que agora de cabeça não vou lembrar, mas uns 6, 7 anos atrás veio, né, uma plataforma muito robusta para o mercado tentando congregar tudo isso, né? Que era o FieldView, né? Da Climate lá, o pessoal da Monsanto, era da Monsanto, depois virou Bayer, enfim. E essa plataforma passou o tempo... E hoje ela está em descrédito novamente e não é isso que o produtor queria, né? E a ideia realmente deles era algo que com um login e senha você acessa tudo isso e bota um sobre o outro. Para alguns produtores faz muito sentido. Eu tenho clientes que são apaixonados nessa ferramenta, né? Eles usam até hoje e usam muito bem e gostam e veem valor. Mas o grande grupo não comprou a ideia, não incorporou a ideia. O que acontece, né? Eu acho que aí entra novamente, né? Precisa fazer sentido para o cliente, né?
Hoje tem N soluções e tem N outras vindo, né? Que é o desafio. A gente, como um recomendante, se torna, de certa forma, um filtro, né? Então, às vezes, o cliente vem perguntar, né? Tipo, olha aí, o que tu acha? Já viu? A vantagem da Dracar como empresa nacional, de atuação nacional, normalmente as coisas acontecem antes dos nossos clientes. Então, às vezes, o cara aqui do Rio Grande do Sul me pergunta sobre uma novidade, uma inovação, que em algum lugar já está rodando, e eu digo, olha, nessa situação está acontecendo isso. Claro. Se te serve, vamos trazer. Mas qual é a tua opinião? Bom, eu não tenho opinião ainda porque está começando, né? Então, tem essa troca de informações, né? Eu tenho clientes da antiga, hoje, infelizmente, por falta de tempo, eu não consigo mais atuar diretamente nos clientes, né? Que me pedem sempre, uma vez por ano aí, separa um dia para vir contar causa, não é para falar sobre a minha fazenda. Eu quero ver o que está rodando no Brasil afora. Porque eles sabem, eles têm essa percepção que o conhecimento que a gente tem, ninguém tem. Ver o que está... Então, às vezes acontece muitas, né? Menos em tecnologia, mais em produto, né? Muita solução milagrosa. Todo ano, aparecendo. Sempre tem os caras que compram. Lembra do gráfico do argentino lá, né? Os entusiastas já abraçam, né? E o produtor, ele... Eu não sei qual é a mosquinha que mordeu ele quando ele é produtor, mas ele tem um negócio que chama atenção, né? Que ele eterna busca em uma solução exclusiva que resolva todos os problemas dele. Sim. Ele não... Se alguém chegar com algo que, cara, compra isso aqui e você vai colher 70 e vai sobrar 3, com segurança, ele não vai correr o risco. Ele vai comprar e vai querer ficar com os 3 bem faceiro. Ele não vai querer colher 75 e ganhar 8. Não. Comprei um aqui, ó. Tá aqui. Que não existe, né? Sim. É do ser humano, né? Sempre atrás de um milagre aí, de conseguir alguma coisa. Cara, como é que é um pouquinho da tua rotina aí? Me conta dessas correrias pra lá e pra cá, dentro do avião, dentro do carro. Bom, Bruno, assim, ó... Tem muito consultor que nos escuta, né? Consultor que eu digo, não só consultor, mas pessoal de empresa, né? Sim. Que é o cara que a gente é muito ouvido no Spotify, né? A gente faz, apesar de ter todo o cenário aqui, tudo isso, o cara que tá no carro, né? E muitos me falam, cara, baixo no carro, baixo no né, Spotify, vou dirigindo horas e horas de estrada e vou escutando. Então é a vida de muitos legal, aí, né, cara? Legal. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história, que daí eu acho que vocês vão entender as várias fases, né? Eu comecei na empresa, né, como primeiro agrônomo, né? Daí fazia, no início, coleta, né? Era eu que coletava, como mesmo agrônomo era eu que coletava. Os 2 sócios vendiam, né? E um outro gerava as informações. Esse era o time, né? Por 2 anos. E aí depois crescemos, viramos 6 pessoas, né? E aí eu passei pro comercial. Não gostava de vender, né? Gostava da pá. Gostava de coletar, gostava da pá, essa é a verdade. Era a emoção ir no lombo de uma moto, no meio da lavoura, lá e esquecer dos problemas. E aí, incorporou, né? Em 2009 a gente fez uma loucura, comercialmente falando, que a gente montou um time sem ter de comercial e daí não vendemos para ninguém, porque todo mundo cru. Não tinha um modelo de treinamento para treinar vendedor e achamos que contratar vendedor resolvia. Então eu fui passando etapas. Em 2012, quando a gente saiu pro Cerrado, eu virei sócio da empresa. Então, 2013, né, a gente abriu Bahia, Goiás e Mato Grosso. 3 sedes e eu tive que sair de Santa Maria, na época eu morava em Santa Maria, e vim morar em Porto Alegre. Não quis morar no Brasil Central porque o bairrismo não me deixou, né? E muito avião na época, né? Mas ainda assim eu estava bem no front comercial, né? De visita, de abrir porteira, de rodar aí no cliente e tudo mais. Só que isso devagarzinho foi sendo tirado da minha função, porque não tinha como. As 24 horas que são as do Bruno, as mesmas, então não tem como fazer. Nesse meio tempo, então, o que aconteceu? A gente foi montando escalas de hierarquia dentro da empresa. Então, hoje tem diretor comercial, tem coordenador, tem gerente, né? Todos na mesma função, ou que já passaram na mesma função. Só não coletaram solo, mas, né? Já foram vendedores. A gente chama, hoje o AT comercial e o AT técnico, eu falei, né? A gente tem um AS, né? A gente tem um AS que seria o RTV, né? Assessor de sucesso. A gente quis tirar um pouco do vendas, né? Do RTV, né? Então, o AS da Dracar hoje. E aí, o que é a rotina do Gabriel em si, né? Só contei um pouquinho da história, da expansão, para poder mostrar aqui. Bom, hoje eu tenho ido muito menos para motivos técnicos para as fazendas, né? Eu vou para visitar os amigos que eu fiz no Brasil afora e também
em visitas pontuais com vendedores ou em treinamento, né? Que ele está ainda em treinamento, ele é um AT que está virando um AS, ou então para uma reunião importante, né? Num cliente estratégico, que o cara demanda alguém que chega lá e bata na mesa, né? E diz, não, é aqui o caminho, né? Precisa, tem produtores que exigem isso, né? Eles têm um corpo técnico bastante exigente. Então eu estou mais nessa função. O que acontece? Aqui no estado, eu rodo o estado inteiro, obviamente, mas eu fico mais focado nos AS jovens, né? Os experientes, muito mais telefone e vídeo chamada, só para ver como é que tá algumas coisas. E aí sim, presencialmente é com o cara que tá começando, mais novo, para ir uniformizando discurso, montar rotina. Garantindo que vai ter o padrão de atendimento do cara que contrata a Dracar aqui e contrata no Mato Grosso, que é o mesmo. Exatamente. Que é o mesmo atendimento, que é o mesmo... Aí, o ano passado, a gente teve um problema em Sorriso, especificamente, né? Um dos nossos sócios que eu falei acabou querendo fazer uma carreira solo lá e abrir uma empresa. Hoje ele é nosso concorrente, inclusive, né? E a gente ficou teve que ir lá apagar um incêndio. Então a gente ficou aí uns 5 meses bem envolvido. Eu mesmo fiquei bastante envolvido, tô ainda. Reorganizamos o time, estamos lá rodando, tá tudo certo. E aí eu tive que, Minas eu não fui ainda, esse ano, né? Tá lá, tem um gestor que fica em Goiânia e que ajuda lá a vender. Já estamos no meio do ano. Eu não consegui ir em Minas ainda, né? Claro que é um projeto jovem, mas ainda assim eu precisaria estar mais focado lá para ajudar a pessoa que tá lá. E aqui no estado, eu, como falei, tô focado muito em eventos. Daqui a pouco faz mais sentido eu estar aqui conversando com vocês do que eu estar rodando quilômetro para ir numa fazenda e tentar achar um cliente novo, né? Então, para mim foi mais difícil adaptar essa realidade, porque o que eu gostava de fazer era justamente 10 visitas por dia e 10 pessoas diferentes por dia. Não gosta de estar no campo, né? Cara, né? Mas eu tive que aprender peraí, aonde que o meu minuto das 24 horas vale mais, né? Pensando como um gestor ou tentando desesperadamente trazer mais um, né? Então a gente, como fez esse modelo, né, de hierarquia hoje internamente, a gente consegue ainda manter padrão e atendimento dentro dos clientes lá. É uma evolução, né, cara? A gente comentava, o Luiz aí foi muito, muito feliz, que ele disse assim, cara, eu não trabalho, né? Não é que eu não trabalho. Eu trabalho de maneira diferente, eu não posso estar lá me matando no campo, que ele é produtor, né? Eu tenho que pensar, eu tenho que ser estratégico no meu negócio, porque se eu estou dedicando aquele tempo lá, não que eu não preciso fazer e não que eu não faça, mas eu sei que eu tenho que estar dedicando o meu tempo para coisas, né? E a maior dificuldade, Bruno, né, é você virar a própria chave. Claro. Quando eu transformo um AS meu num coordenador, eu tenho que brigar muito pra ele parar de abrir porteira. Tem que desmalar ele. Se agora tu tem que ensinar o teu galo que tava embaixo de você ali a ser você. E aí tu pode ter mais um do teu lado. Né? Então, tipo assim, porque o cara, ele se criou naquilo, ele gosta daquilo e aquilo que faz sentido. E daí quando ele não sai na segunda de manhã cedo e fica lá na frente do computador, pra ele já começa a dar coceira, porque tipo, tá errado, eu não tô produzindo, né? Claro. Então a mudança de cultura quando sobe de nível é essa coisa, o cara sair do operacional, do braçal e tá em outro estágio. E obviamente que vai ter momentos que tu vai ter que ir lá botar o braço, não vai ter jeito, né? E isso vale pro produtor, vale pra todo mundo. O cara que ele começa a sair da operação e tem que ir subindo, porque o negócio dele vai crescendo. Ou senão o negócio nunca cresce. Porque aí ele se limita a estar ali ou dentro. bagunça e ele quebra. Né? Então, é isso aí. Beleza? Show de bola. Foi espetacular, muito bom mesmo. Te agradecer, Gabriel, pelo tempo, por estar aqui com a gente, pelo bate-papo aí, entender um pouco mais essa questão da agricultura de precisão, que todo mundo sempre tem dúvidas, é um mercado em plena expansão, é muito legal ver a trajetória da empresa, de vocês, como é que vocês se ajustaram ao mercado e vêm seguindo essa tendência, lançando tendência, é muito bacana mesmo. Obrigado aí por estar com a gente. Foi show de bola, cara. Assim, quando eu tenho uma métrica, quando o cara não vê que passa a hora, né? Dá 1 hora e tanto, o cara acha que é uns minutinhos, é porque a conversa tá boa e é sempre um prazer conseguir dar voz e contar a história, né? De pessoas e de empresas aqui que começam, que tem um sucesso grande, que estão fazendo agro, que estão com o pé no barro, que estão fazendo o negócio acontecer. Então, obrigado mesmo por poder contar a história, trazer um pouco mais, desmistificar um pouco aí da agricultura de precisão. Eu acabei que tecnicamente falei pouco, né? Porque realmente a conversa foi boa e passou rápido. Também só tenho a agradecer, né? Eu acho que
como o Dracar, como o Gabriel, estar aqui. Na verdade, o convite veio via Guilherme, que tá lá na fronteira, né? Que conhece um pouco do time de vocês. A gente já sempre teve uma conexão boa, né? Sim, com o pessoal da sem CIA. Então, acho que espero ter superado as expectativas. E o povo que for escutar também goste aí de ouvir o nosso bate-papo. E realmente, a gente consegue hoje inspirar pessoas. Eu já vi vários agrônomos falando, olha, cara, eu sempre olho para vocês e é um objetivo, porque quem sabe um pouquinho da história da Dracar sabe o quanto que cada etapa foi dolorosa, e hoje você sair de um zero, sem investimento, né, que era capacidade zero de investimento na época, vendendo um serviço que não existia, para aplicar com uma máquina que também não existia. Os caras são bons, né? Tem que perdurar, né? Aquela história, né? Mas eu ia falar, o que mostra que vocês perduraram no mercado por tanto tempo, né? Muito legal. Muito obrigado. Deixa as arrobas aí, contato. Então, o meu Instagram, né, é @GabrielRSante, né? O da Dracar, né, @DracarSolos, com 2K, né? O Dracar Agrotecnologias, né? Uma outra denominação que a gente está usando. E meu telefone aí, se alguém quiser mandar zap e tirar dúvidas e conversar, é 559-9641-1137, né? Fica à disposição aí também para vocês. Show de bola. E tamo junto, só agradecer. Beleza, obrigado. Obrigado mesmo. Só voltar a agradecer aos nossos parceiros aí, a CIA CIA Brasil, né? E também a FarmCont. Então, se você quiser entrar em contato com a CIA, é CIA_agronegócio, e a FarmCont, FarmContBR. Não deixando você esquecer também de seguir, se você gostou do nosso episódio, já dá o like aí também ative o sininho de notificações, nos siga nos canais e também nas redes sociais, @pé-no-barro-podcast. Em todas as redes aí você pode nos encontrar, sempre tem conteúdo bacana, os cortes a gente sempre tá procurando postar. E se você também tem sugestões de convidados, por favor, entre aí em contato com a gente e nos mande. É sempre uma grande satisfação trazer também temas como esse que o pessoal vem pedindo para estar aqui conversando com a gente, certo? Até o próximo Pé no Barro Podcast. Bruno, obrigado. Gabriel, valeu. Até mais.